Pode vir o inverno traiçoeiro, pode a tempestade desabar, pode ser até que eu tenha medo, mas a fé vai sustentar meu caminhar. Toda vez que a dúvida falar, toda voz que tentar desanimar, não será mais forte do que a vida e a beleza que me faz acreditar. Deixa o peso e a mágoa para trás, veja a estrada florada, siga em paz, tenha fé na jornada. Olha, vê além tudo que te rodeia, o segredo guardado na folha, o detalhe bordado na teia. Vibra, sente a luz que enfeita o dia e clareia até o poço mais fundo. Ouve o cântico da alegria pelo mundo. Pode vir o inverno traiçoeiro, pode a tempestade desabar, pode ser até que eu tenha medo, mas a fé vai sustentar meu caminhar. Toda vez que a dúvida falar, toda voz que tentar desanimar, não será mais forte do que a vida e a beleza que me faz acreditar. Deixa o peso e a mágoa para trás, veja a estrada florada, siga em paz, tenha fé na jornada. Olha, vê além tudo que te rodeia, o segredo guardado na folha, o detalhe bordado na teia. Vibra, sente a luz que enfeita o dia e clareia até o poço mais fundo. Ouve o cântico da alegria pelo mundo. Pode vir o inverno traiçoeiro, pode a tempestade desabar, pode ser até que eu tenha medo, mas a fé vai sustentar meu caminhar. Boa noite, meus queridos irmãos da Casa de Oswaldo Cruz e de todas as casas que aqui estão chegando. Maria Augusta Vilar, a Sheila Coimbra, a Célia Leal, a Laura Torres, Luísa Quinelato, Sandra Ciães, a Cristina Tordo,
Sejam todos muito, muito bem-vindos em mais uma noite de reflexão, em mais uma noite de pensamentos. E temos aqui conosco a nossa querida Enir Sattler, Obrigada, que vai nos trazer hoje uma reflexão que vai puxar bastante pela gente. Vamos ver. Vamos ver. E eu vou fazer a leitura de uma página do livro Palavras de Vida Eterna, do Espírito Emmanuel, uma psicografia do Chico, e é o capítulo 47, Estejamos em Paz. Paz seja convosco, Jesus. Está em João, capítulo 20, versículo 19. Rujam tempestades em torno de teu caminho. Tranquiliza o coração e segue em paz na direção do bem. Não carregues no pensamento o peso morto da aflição inútil. Refugia-te na cidadela interior do dever retamente cumprido e entrega à sabedoria divina a ansiedade que te procura, a feição de labareda invisível. Se alguém te recusa, aquieta-te e ora em favor dos irmãos desorientados e infelizes. Se alguma circunstância te contraria, acerena tua alma e espera que os acontecimentos te favoreçam. Lembra-te de que és chamado a viver um só dia de cada vez, sempre que o sol se levante. E por mais amplas se te façam as possibilidades, tomarás uma só refeição e vestirás um só traje de cada vez nas tarefas de cada dia. Embora te atormentes pela claridade diurna, a alvorada não brilhará antes da hora prevista, e embora te interesses pelo fruto de determinada árvore, não chegarás a colhê-lo antes do justo momento. A pretexto, porém, de garantir a própria serenidade, não te demores na inércia. Mentaliza o bem e prossegue na construção do melhor, como quem sabe que a colheita farta pede terra abençoada pela charrua. Sejam quais forem as tuas dificuldades, lembra-te de que a paz é a segurança da vida. Não nos esqueçamos de que, na hora da manjedoura, as vozes celestiais, após o louvor aos céus, expressaram votos de paz à terra, e depois da ressurreição, voltando gloriosamente ao convívio das criaturas, antes de qualquer plano de trabalho, disse Jesus aos discípulos espantados: a paz seja convosco. Queridos irmãos, estamos aqui hoje reunidos, agradecidos ao nosso Mestre Jesus, por todas as bênçãos que recebemos, por todos aqueles que conosco caminham. Pedimos, nos ilumine, para que tenhamos um bom entendimento de tudo aquilo que a Enir compartilhará conosco, fruto das suas reflexões, do seu estudo, da sua dedicação à nossa doutrina. E que possamos levar conosco, no nosso caminhar, tudo aquilo que guardarmos em nossos corações, daquilo que ouvirmos hoje. Esteja conosco, Senhor, em todos os momentos do nosso caminhar. E que assim seja. Graças sempre a Ti. Passo a palavra agora para Enir. Que Jesus a ilumine. Obrigada. Sempre. Obrigada, Márcia. Boa noite a todos que estão chegando aí devagarinho. A gente vai vendo as mensagens no chat, né? E agradeço a todos pelas palavras de carinho, de encorajamento. Essa noite a gente
vai conversar, ainda que pouco, sobre um assunto, ao meu ver, muito interessante e também muito pertinente para o momento que a gente está vivendo, para esse momento de pandemia, para esse momento que está chegando da transição planetária. Cada dia que passa, a gente está um passo mais próximo e um passo mais longe do mundo de provas e expiações. Então, é necessário que nós possamos refletir todos os ensinamentos que nós temos recebidos da doutrina dos espíritos, mas é necessário também que a gente não só fique mergulhado nas reflexões, mas que possamos também procurar colocar esses ensinamentos na nossa vida, no nosso dia a dia, tanto no nosso mundo interior, quanto também na vida de relação, principalmente. Então, essa noite a gente vai conversar um pouquinho sobre o mito da caverna, mas procurando dar um olhar, uma visão à luz da doutrina dos espíritos. É muito interessante porque a linguagem mítica, por definição, ela é uma linguagem que, além de poética, ela vai se utilizar de metáforas e analogias para que, através desses instrumentos, nós possamos abordar temas complexos e chegarmos a um significado, a um entendimento de verdades que são muito importantes para a nossa vida. E uma das características da linguagem mítica é que ela permite sintetizar muitos conhecimentos numa superfície muito pequena. E é exatamente isso que Sócrates vai mostrar para a gente, Sócrates e Platão vai mostrar para a gente nesse mito da caverna. E nós vamos tecer essa noite algumas reflexões sobre esse mito que dá muita conversa, mas nós vamos falar apenas algumas das reflexões. Sócrates viveu aproximadamente uns 500 anos antes de Cristo. Ele é um marco da filosofia ocidental. Ele não foi o primeiro filósofo, mas ele é conhecido e respeitado como o pai da filosofia. Durante toda a sua vida aqui na Terra, Sócrates ele buscou de forma incansável o conhecimento, através de uma metodologia própria, intitulado Método Socrático, que a gente vai falar um pouco essa noite. A gente vai tentar dar uma noção, traçar um panorama para a gente entender. Mas talvez alguns estejam aí em casa se perguntando por que dessa escolha dessa noite. E nós vamos ver que nós escolhemos falar de Sócrates e de Platão, desse mito da caverna, porque Sócrates e Platão, eles são precursores da doutrina dos espíritos. Nós vamos ver isso também um pouquinho mais para frente. O mito da caverna, ou também como ele é conhecido como alegoria da caverna, é um texto filosófico grego, porque Sócrates e Platão eram gregos, e ele faz parte de um livro intitulado A República. Esse mito da caverna está lá no capítulo número 7. É um diálogo que vai ocorrer entre as personagens de Sócrates e o personagem Glauco, que é um aprendiz. E ali Platão, então, ele faz... muito obrigada, você botou o primeiro slide, excelente. Ali, então, Platão, ele vai, através dessa linguagem mítica, ele vai demonstrar a escuridão, as trevas da nossa ignorância e também a possibilidade nossa de superarmos essa ignorância, essas trevas que ainda habitam dentro de nós, através da busca do conhecimento,
através da busca da verdade. E nós vamos ver, através desse mito, nós vamos ver que as sombras que são projetadas na parede dessa caverna, que vocês estão vendo aí nos slides, que dá para ver um cavalinho, que dá para ver um pássaro, que dá para ver um jarro, essas imagens que vocês estão vendo que são projetadas aí nessa caverna, elas vão representar nesse mito o senso comum, a crença acrítica no relato das situações, dos relatos anedóticos, nas tradições e nos dogmas que nos foram passados ao longo da história da humanidade. É literalmente a visão parcial e limitada dessa visão desses homens que estão habitando as profundezas dessa caverna. Mas, ao mesmo tempo, esse mito, ele vai mostrar a nossa possibilidade de sairmos dessa ignorância, dessas trevas e buscarmos a luz que está lá fora dessa caverna, que vai representar o conhecimento, a busca da verdade. Essa luz que pode, inicialmente, nos trazer um certo susto, uma certa surpresa, mas que é de suma importância para todos nós buscarmos ela. Como eu disse para vocês, Sócrates e Platão foram precursores do Cristo. E talvez alguns estejam me perguntando, Enir, aonde é que você leu isso? Isso está lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, no item número 4, intitulado Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Isso está exatamente lá no Livro dos Espíritos, onde Kardec começa, ele abre falando que Sócrates, como Cristo, eles nada escreveram, ou pelo menos não deixaram nada escrito para nenhum de nós. Mas, como Cristo, Sócrates também teve a morte dos criminosos, foi vítima do fanatismo, por haver, naquele instante, atacado as crenças que encontrada e colocada virtude real acima da hipocrisia, acima do simulacro, das formas, e por haver, numa palavra, combatido os preconceitos religiosos. E, do mesmo modo, nós vamos ver 500 anos depois, nosso Senhor Jesus Cristo também, perseguidos pelos fariseus que acusavam ele de estar corrompendo o povo com os ensinamentos que ele passava. Ele também foi acusado pelos fariseus da sua época, do seu tempo, como aquele que estava tentando proclamar, né, um dogma da unidade de Deus, da imortalidade da alma e da vida futura. Importante entender que quando se usa dogma aqui, nesse texto introdutório, está falando de um dogma não só religioso, mas também de um dogma filosófico, que existe uma certa diferença, tá bom? Então, isso está lá na abertura, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas semelhanças entre os ensinamentos de Sócrates, os ensinamentos de Jesus e, por conseguinte, com a doutrina dos Espíritos. Então, nós vamos ver lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo que a doutrina dos Espíritos tem as suas bases filosóficas, porque a doutrina dos Espíritos também é ciência, ela tem as suas bases filosóficas. O que são bases filosóficas? O que representa a filosofia perante a ciência? Não sei se todos sabem, mas é a filosofia que norteia e fundamenta todos os processos científicos. Então, a doutrina dos Espíritos tem as suas bases filosóficas em cima da filosofia de Sócrates e Platão. Então, todo o seu processo científico está embasado nesta filosofia. E é importante a gente ressaltar que Sócrates e Platão são precursores, ok? Isso é muito importante. Qual seria, então, a importância disso tudo, desses fatos, dessas semelhanças entre o pensamento espírita e a filosofia socrática? Entendendo
que toda a parte científica da doutrina dos espíritos tem a sua base filosófica em Sócrates e Platão. Eu volto a falar sobre isso, que é de suma importância. Bom, para nós compreendermos isso, é que a doutrina, né, os ensinamentos passados por Sócrates, apesar de que Sócrates nada escreveu, nós vamos ter os escritos sobre os seus pensamentos através de alguns de seus discípulos, e principalmente através de um deles, que é Platão. Sócrates já falava 500 anos antes da vinda de Jesus e muito mais tempo antes da doutrina dos espíritos, ele já falava a respeito da alma, do seu progresso, ele já falava da reencarnação, ele já falava do mundo espiritual e dos habitantes do mundo espiritual, assim como ele também exaltava a importância do desenvolvimento das virtudes. Olha que interessante isso. Então, a gente vai lá agora, nesse instante, buscando sobre tudo isso, mostrando essa filosofia socrática, nós vamos buscar alguns trechos que estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo e que vão mostrar que tem grande analogia com a doutrina dos espíritos. Então, eu estou indo lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, intitulado Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo, alguns trechos, né, da filosofia socrática, como eles fazem ressonância, como eles são exatamente semelhantes à doutrina dos espíritos. Então, Kardec selecionou um lá, por exemplo, eu não vou falar todos, eu vou ler alguns e comentar com vocês para reforçar esses pensamentos. Diz lá no Evangelho um trecho do pensamento socrático. Diz assim Sócrates: o homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, existe unido aos tipos primordiais das ideias do verdadeiro, do bem e do belo, separando-se deles, encarnando e recordando o seu passado, é mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele. Então, Kardec faz uma analogia e interpreta esse pensamento socrático à luz da doutrina dos espíritas, falando assim: não se pode anunciar mais claramente a destinação e independência entre o princípio inteligente e o princípio material. É, além disso, a doutrina da preexistência da alma, da vaga intuição que ela guarda de um outro mundo e que aspira da sua sobrevivência ao corpo, da sua saída do mundo espiritual, para encarnar de sua volta a esse mundo após a morte. É finalmente o germe da doutrina dos anjos decaídos, no bom sentido. Então, olha que interessante, o pensamento socrático, ele já vai enunciar que nós temos dois princípios, o princípio espiritual e o princípio material, e que quando, então, o princípio espiritual ele reencarna, ele traz uma vaga lembrança das suas vidas passadas e também do mundo espiritual, aonde ele sempre esteve, onde é a sua verdadeira vida. Olha que interessante. Esse é o primeiro ponto. Um outro ponto que Allan Kardec destaca do pensamento socrático, ele diz assim, Sócrates, né? Após a nossa morte, o gênio, o daimon, demônio, que nos fora designado durante a vida, leva-nos a um lugar onde se reúne todos os que têm de ser conduzidos ao Hades para serem julgados. As almas, depois de haverem estado no Hades, o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida em múltiplos e longos períodos. Aí a tradução e o entendimento dentro da doutrina dos espíritos feito por Allan Kardec. É a doutrina dos anjos guardiães ou espíritos protetores e das reencarnações sucessivas, em seguidas a intervalos mais ou menos longos na erraticidade. Então, esse trecho de Sócrates, ele vai estar falando dos espíritos protetores que nos acompanham, que, aliás, nós sabemos que os nossos anjos de guarda, eles já participam do nosso
planejamento reencarnatório. Então, eles já estão conosco desde o nosso planejamento reencarnatório até todo o percurso da nossa encarnação aqui na Terra, até a nossa ida para o plano espiritual, que eles também nos ajudam no processo de desencarnação. Então, os nossos anjos de guarda tanto nos ajudam no planejamento reencarnatório, no processo reencarnatório em si, e durante toda a nossa vida e depois também, no momento em que nós nos desligamos do nosso corpo físico. Então, esse texto aí de Sócrates está mostrando tudo isso. A vida na erraticidade, a vida no mundo espiritual, e que todos nós temos um anjo guardião. Vamos procurar textos um pouco menor para não ficar muito cansativo. Um outro texto que também foi colocado, o pensamento socrático, diz assim: se a alma é imaterial, tem de passar após essa vida a um mundo igualmente invisível e imaterial, do mesmo modo que o corpo, decompondo-se, volta à matéria. Muito importa, no entanto, distinguir bem a alma pura, verdadeiramente material, que se alimente como Deus das ciências e pensamentos da alma, mais ou menos maculada de impurezas materiais, que a impedem de elevar-se para o divino e a retém nos lugares na estada na Terra. Então vamos ver a analogia com a doutrina dos espíritos. Primeiro, Sócrates e Platão, eles estão mostrando que eles compreendem perfeitamente que alma e matéria são duas coisas nesse texto, né? E que existem, na evolução do espírito, diferentes graus de desmaterialização. Ou seja, os espíritos imperfeitos, por exemplo, nós sabemos que eles sofrem mais influência do mundo material. Eles estão mais jungidos às coisas da Terra, mais apegados às questões do mundo material. E Sócrates fala isso. Mas ele mostra também que esse espírito ele pode ir se purificando, se afastando através da reencarnação desse apego, dessa influência da vida material. Então, esse texto, ele mostra a reencarnação, ele mostra a vida espiritual, e que a reencarnação vai nos afastando da influência da dimensão material. Então, Kardec, ele pescou nessa introdução várias ideias, vários pensamentos de Sócrates, mostrando que eles guardam relação com os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo e também com as bases da doutrina dos espíritos, com as bases, com os postulados da doutrina dos espíritos. Vou ver se eu trago mais um aqui, pescar mais um para a gente aqui. Sócrates coloca assim: se a morte fosse a dissolução completa do homem, muito ganhariam com a morte os maus, pois se veriam livres ao mesmo tempo do corpo, da alma e dos vícios. Aquele que guarnece a alma, não de ornatos estranhos, mas com os que lhes são próprios, só esse poderá aguardar tranquilamente a hora da sua partida para outro mundo. Então, olha interessante, o que Sócrates está querendo dizer isso à luz da doutrina dos espíritos? Kardec diz: equivale-se a dizer que o materialismo, com proclamar para depois da morte o nada, anula toda a responsabilidade moral ulterior. E é verdade. Os materialistas, como eles acreditam que quando a gente morre, acaba tudo, eles também fazem com que a gente não tenha a menor vontade de evoluir e nem ser melhor. Porque para que eu vou querer ser melhor? Se depois, com a morte, com o advento da morte, vai acabar tudo. Mas, quando a gente entende que nós somos espíritos e que apenas esse corpo é uma veste e que a morte representa apenas deixar a veste para trás e seguir adiante, porque nós somos espíritos imortais, isso muda toda a direção da nossa vida. Por quê? Isso nos dá uma grande responsabilidade diante da vida, diante das situações da vida. Porque nós sabemos que o que nós aqui fizermos, nós temos uma responsabilidade, nós responderemos, e o mal que nós fizermos, nós teremos que retornar para fazer as devidas correções e reparações, através daqueles 3 processos pedagógicos
que se encontram lá descritos no livro Céu e Inferno, que é o arrependimento, a expiação, a prova e a reparação. Então, o Sócrates já mostrava para a gente, 500 anos antes de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele já guardava a ideia clara, bem clara dessa realidade espiritual. Então, a gente vê que, com certeza absoluta, Sócrates e Platão, é óbvio que eram precursores tanto do cristianismo quanto da doutrina dos espíritos. Então, a gente pescou aqui alguns momentos só para a gente reforçar e também incentivar vocês a lerem a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que muitas vezes as pessoas vão logo, se direcionam logo ao capítulo número 1, mas é de suma importância que a gente leia os livros de cabo a rabo, e principalmente as introduções dos livros, porque elas vão estar dando toda a base, vão estar norteando a gente em todo o processo de leitura e de esclarecimentos para todos os capítulos que se seguirão dos livros. Então, a gente vai vendo que é de suma importância ler a introdução das obras, principalmente das obras básicas da doutrina dos espíritos, que o Evangelho segundo o Espiritismo é uma das obras básicas da doutrina dos espíritos e que guarda uma correlação com a terceira parte do Livro dos Espíritos, que diz respeito às leis morais, às leis de Deus. Então, a gente já vai tendo essa dica também, que a terceira parte do Livro dos Espíritos ela vai ter uma complementação na obra Evangelho segundo o Espiritismo. Ali nós vamos encontrar todas as bases morais da doutrina dos espíritos. E a gente já sabe que a base moral está, né, calcada na filosofia de Sócrates e Platão e principalmente com os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Só que ele, como precursor, veio abrindo o caminho para facilitar a nossa assimilação de novas ideias que nosso Senhor Jesus Cristo viria trazer para todos nós. Feita essa introdução em toda, nós vamos encontrar também, só para finalizar, se vocês querem saber um pouquinho mais sobre Sócrates, um livro muito importante, que é complementar da doutrina dos espíritos, que é o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel. Emmanuel também vai falar sobre a importância de Sócrates no contexto do desenvolvimento do pensamento humano, pensamento religioso, pensamento filosófico, e vai também reforçar aquilo que já está na obra básica, que Sócrates ele foi um precursor tanto do cristianismo quanto da doutrina dos espíritos. Então é muito interessante essa obra também, intitulada A Caminho da Luz, porque ela vai abrir aos nossos olhos uma visão da história da humanidade, mas enfocada na lei de causa e efeito, porque o livro A Caminho da Luz não é mais um livro de história, mas sim ele vai mostrar a história retratando toda a lei de causa e efeito da humanidade, mostrando como essa lei ela é aplicada em cada atitude, em cada comportamento dos povos, das nações e das pessoas, dos líderes, da filosofia, da ciência, de tudo, como esse pensamento ele vai repercutir, como é que ele é regido pela lei de causa e efeito. Então, é também um livro muito interessante para a gente estudar. Então, a gente sabe, e o Emmanuel ele vai reforçar para a gente isso aí no livro A Caminho da Luz, que Sócrates ele foi condenado porque, segundo as pessoas daquela época, ele estava corrompendo o pensamento dos jovens, corrompendo o pensamento das pessoas com as suas ideias, que para eles não tinham nenhum sentido. Então, Sócrates ele foi condenado a tomar cicuta. E tem uma passagem da vida de Sócrates muito interessante que reforça o quanto Sócrates acreditava que ele era um espírito imortal, que ele acreditava na reencarnação, que ele acreditava na misericórdia de Deus, na providência divina, nas leis de Deus, que é a passagem que Sócrates, sendo então condenado a tomar cicuta, a morrer pela cicuta, a sua esposa, Xantipas, ela vai até a prisão comunicar a Sócrates
que ele tinha sido condenado a tomar a cicuta, a morrer. A sua condenação era tomar cicuta. E aí ela se dirige a Sócrates, muito desesperada, e fala: Sócrates, Sócrates, o juiz te condenaram à morte. E aí o filósofo, Sócrates, volta para sua esposa e diz: que tenho eu com isso? Aí ele vira para ela e fala assim: eles também, os juízes, também estão condenados pela natureza à morte. E aí ela vira para Sócrates e diz: Sócrates, você não entende. Essa condenação é injusta, Sócrates. E aí ele vira para a esposa de forma carinhosa e paciente e diz assim a ela, fala assim a ela: e querias que ela fosse justa, Xantipo? Né? E aí então ele toma a cicuta e com isso essa condenação injusta reforça e ajuda a imortalizar os seus conhecimentos, a sua filosofia através dos tempos. Da mesma forma que a morte injustamente de nosso Senhor Jesus Cristo também leva a imortalizar todos os seus conhecimentos. É muito interessante a analogia entre um espírito e o outro, que a gente sabe hoje, pela doutrina dos espíritos, que são Sócrates, que é um precursor da doutrina dos espíritos. Mas vamos então, já que vocês estão aguentando até agora, vamos ao mito da caverna em si. E aí eu vou pedir à Márcia que coloque a primeira imagem de novo do slide para que as pessoas agora eu possa narrar o mito da caverna e as pessoas, através dessa imagem, possam ir entendendo esse mito. O mito que nós vamos narrar agora de Sócrates, ele vai ser interpretado aqui essa noite, ele vai ganhar uma interpretação do estado de consciência da humanidade, que basicamente é dividido em dois grandes blocos: o estado de consciência de sono e o estado de consciência desperto. Então, esse mito vai ser interpretado, vai sofrer uma reflexão em cima dessa ideia do nosso estado de consciência de sono, que uma parte da humanidade se encontra nesse estado, e o estado de consciência desperto. Então, é em cima disso que nós vamos trabalhar o mito da caverna de Sócrates e Platão, tá? Então, vamos lá. Esse mito, ele ocorre entre duas personagens. O personagem Sócrates, o filósofo, e o personagem Glauco, que é um jovem aprendiz da filosofia socrática. Então, Sócrates se dirige a Glauco para levar o Glauco, através do seu processo de dialética, que é um processo um pedagógico que leva a pessoa à busca da verdade. Ele começa, então, a fazer Glauco a pensar. Ele fala assim: imagine, Glauco, os homens vivendo em uma morada subterrânea, em forma de caverna, ele diz. A entrada se abre para a luz em toda a largura da fachada. Os homens estão no interior desde a infância, acorrentado pelas pernas, pelo pescoço, pelos braços, e eles não podem se mexer, eles não podem mudar de lugar, eles não podem virar as suas cabeças para lugar nenhum. Eles ficam paralisados, olhando só para frente, só para frente. E lá, no fundo dessa caverna, então, através de uma luz, de um fogo, de uma fogueira que tem por trás deles, que eles desconhecem, porque eles só ficam virados para a parede da caverna, esse fogo que queima, ele promove a imagens de figuras que são projetadas por prisioneiros, ou que andam atrás de um muro, de um tapume, com determinadas imagens, e essas imagens, então, por causa do fogo que está atrás, projeta-se uma imagem no fundo dessa caverna que é muito escuro. Então, vocês vão ver que na parede aí dessa foto, existem imagens que estão sendo projetadas de um cavalo, de um círculo, de um pássaro, de um jarro.
E ali os prisioneiros estão todos sentados, encostados nesse muro ou nesse tapume, e por detrás deles tem os homens que estão carregando umas formas que vão ser projetadas através daquela fogueira que se encontra mais acima. Projeta-se, então, naquelas imagens que estão sendo carregadas, vão sendo projetadas essas imagens no fundo, lá no fundo dessa caverna que está totalmente escura. Então, esses homens ficam andando ali, por trás desse tapume ou desse muro, com essas imagens, né, que são projetadas no fundo dessa caverna, ficam passando várias imagens o tempo todo. E aqueles homens ficam vendo essas imagens, mas eles estão acorrentados, estão atados à força, eles não olham para trás, eles não podem se mexer, eles não podem nada, eles só ficam olhando para frente, para aquele espetáculo que está sendo projetado ali, está sendo exibido para eles. Isso, e o Glauco, então, está observando, está entendendo tudo que Sócrates está falando. Então ele diz, ao longo desse pequeno muro, esses homens carregam, então, esses objetos fabricados, ultrapassando a altura desse muro, que é o que a gente está vendo, estátuas de homens, estátuas de cavalo, estátuas de jarros, qualquer coisa que eles quiserem projetar. Figuras, né, de pedra, de madeira, de animais, do que eles quiserem. Eles estão projetando ali o tempo todo essas figuras, essas estranhas figuras. E eles vão passando, e esses homens que estão ali embaixo, que estão presos e acorrentados por trás desse muro, nessa escuridão da caverna, eles estão vendo isso o tempo todo, somente essas imagens que estão sendo projetadas. E ele diz, Sócrates diz assim, eles são semelhantes a nós, Glauco. Primeiro você pensa que na situação deles, eles tenham visto algo mais do que as sombras de si mesmo e dos vizinhos que o fogo projeta na parede da caverna à sua frente? E aí Glauco responde, como se seria possível se durante toda a vida eles estão condenados a ficar com a cabeça imóvel? Então, esses homens que estão ali, Sócrates está mostrando que eles só são capazes de ver essas imagens projetadas. Eles não sabem que atrás daquele muro tem homens que estão carregando, naqueles bastões compridos, imagens que estão sendo projetadas pelo fogo de uma fogueira. Então, esses homens que estão olhando, eles desconhecem que tem homens atrás do muro que tem fogueiras, e que são eles que estão projetando aquelas imagens. E aí Sócrates diz, não acontece o mesmo com os objetos que desfilam. E aí Glauco diz, é verdade, é diferente. Porque os objetos que estão desfilando ali, eles estão sendo propositalmente projetados. Propositalmente. Arquitetados para projetar ora uma coisa e ora outra. Então, os habitantes da caverna, eles estão alheios a essa verdade. Mas os homens estão muito mais conscientes, ou um pouco mais conscientes do que aqueles homens que estão lá na escuridão da caverna, vendo aquelas imagens projetadas. E Sócrates diz assim para Glauco, então, se eles pudessem conversar, não acha que nomeando as sombras que vêm, pensariam nomear seres reais? Ou seja, se esses homens pudessem pelo menos se mexer, virar para o lado, ver que tem outros homens e conversar e discutir sobre essas imagens, talvez eles despertariam, talvez eles pudessem dar nomes, talvez eles pudessem fazer uma outra ideia das imagens que estão sendo projetadas, mas não. Eles estão totalmente contidos e eles só podem olhar para frente, então eles são obrigados a ver aquilo ali e aceitar aquilo ali como única realidade. E Glauco concorda com ele, é verdade. Eles são obrigados a ficar ali e são obrigados a achar que aquilo é a verdade. E aí Sócrates vai continuar o diálogo, ele diz, assim sendo os homens que estão nessa condição, não poderiam considerar nada como verdadeiro, a não ser as sombras dos objetos fabricados e projetados. E é verdade, para aqueles homens que estão ali acorrentados e atados, para eles a única realidade, a única verdade é aquilo que está sendo projetado para eles na parede. E aí Sócrates diz, imagina se um daqueles homens que estão ali acorrentados, contidos totalmente, eles, de repente, eles pudessem ser soltos. Se eles fossem soltos e forçados a subir, se um desses homens fossem soltos, forçados a subir, eles iam ver o quê? Eles iam ter a possibilidade, se eles fossem forçados, de ver esse tapume, esse muro, ver esses homens, ver esse fogo, e ver a luz que há lá fora? E aí Sócrates diz, não, se eles fossem forçados
de repente forçados, soltos e jogados para essa realidade ficaria ofuscada. Por quê? Porque eles estão ali naquela treva tão grande que se eles fossem jogados naquela penumbra projetada pela fogueira, a visão deles ficaria embaçada e eles não seriam capazes de perceber a realidade. Porque apesar da luz ser pequena, aquela luz ofuscaria a sua visão. E aí o que esses homens, se eles fossem forçados, o que eles fariam? Automaticamente eles voltariam para o fundo da caverna de novo, se sentariam e voltariam a ver aquela imagem projetada na parede. Então Sócrates está explicando isso. Se eles fossem soltados à força, eles poderiam voltar-se para trás do muro, mas aquela pequena luz ofuscaria eles e eles voltariam correndo de novo para a realidade do fundo da caverna. Mas ele continua, né? Ele continua o diálogo dele, continua a proposta dele para Glauco. Primeiro ele mostra que se fosse forçado, nós automaticamente voltaríamos para o fundo da caverna. Mas ele continua, né? Que se fosse forçado seria dessa forma. Mas ele vai seguindo e ele fala assim: é preciso que ele se habitue para que possa ver as coisas do alto, ou seja, é preciso de um tempo para que esse homem possa sair daí e ver as coisas com mais clareza, ver o tapume, ver os homens que estão carregando essas imagens, ver a fogueira. É preciso de tempo para esses homens, para eles poderem entender, ver as coisas do mais alto. E até mesmo se adaptarem e poderem sair dessa caverna e ir lá fora, ver que tem muito mais coisa que caverna. E aí Glauco responde assim para Sócrates: sem dúvida que é preciso desse tempo, ou seja, há tempo de plantar, há tempo de comer, de colher, né? E aí, então, ele diz que é preciso de tempo para que aquele homem possa até sair da própria caverna e ver que lá fora existe um outro mundo, e é preciso de tempo para que ele possa raciocinar a respeito do sol, a respeito das estações, a respeito de tudo, mas para isso vai requerer tempo, ele não pode ser tirado de súbito dali, daquele lugar, porque aquela luz da fogueira poderia ofuscá-lo. Então ele diz que precisa de tempo, que o homem também precisa de tempo, e que primeiro ele precisa sair da caverna no anoitecer para adaptar as condições da sua visão, ver primeiro a luz da lua, das estrelas, para depois sim ele poder ver o sol e entender que todas as estações, tudo que ocorre ali, gira em torno do sol. Então ele precisa de tempo para se adaptar. Mas ele diz que o homem que conseguisse se desprender naturalmente daquelas correntes, encarar a verdade depois do tapume, ver aqueles homens com aquelas lanças grandes projetando aquelas sombras, entender a fogueira e finalmente sair da caverna numa noite, entender as estrelas, a lua, finalmente entender a luz do sol, que esse homem, sem dúvida nenhuma, que ele nunca mais ele ia querer voltar a ter a condição de vida da caverna. E que também esse homem, que se ele fosse capaz de sair da caverna e ir até para lá de fora da caverna, ser capaz de entender tudo que está longe daquela caverna, esse homem, ele iria ter compaixão daqueles que se encontram lá no fundo da caverna. E voltaria um dia mais preparado, mais gabaritado, para ajudar aqueles que se encontram lá no fundo da caverna e que acreditam que a verdade toda do mundo está contida, está projetada naquela parede. Então vamos lá, gente. Vamos entender agora o mito que está dentro, toda a verdade que está contida nesse mito da caverna. Vamos lá. Primeira coisa. O mito da caverna, ele vai explicar a nossa condição humana. Há várias condições humanas, como eu disse para vocês. Aqueles que ainda se encontram na consciência de sono e aqueles que já se encontram na consciência de despertar. Mas os que estão presos lá no fundo da caverna, eles ainda não conseguem vivenciar aquilo que se chama a teoria do contraste. O
que é teoria do contraste? Para que serve a teoria do contraste? A teoria do contraste é ver as oposições, os dois lados de uma mesma moeda. Nós precisamos dos contrastes para despertar da nossa consciência. O despertar da nossa consciência se dá pela teoria do contraste. Quando eu entendo que eu sou eu e vocês são vocês, a gente se individualiza. E aí começa o processo de despertamento da nossa consciência. Mas esses homens que estão ali atrelados, amarrados, eles veem uma única verdade. Então, eles não conseguem despertar a sua consciência. Estão jungidos a essa consciência de sono. Estão jungidos àquelas imagens que são projetadas naquela caverna. Eles não veem contrastes. Eles não entendem que aquilo ali tem uma luz por detrás, projetando imagens nas sombras das cavernas. Então, eles não entendem o contraste das coisas. Então, o antro subterrâneo, a caverna, ela vai representar, dentro dessa linguagem mítica, né? O nosso mundo material, o nosso mundo visível, as nossas sombras. Esse mundo material que serve de palco para as nossas existências. Nós que fomos criados por Deus simples e ignorantes, nós sabemos que nós temos como instrumento a matéria. Então, nós ingressamos no mundo material para que nós possamos sair dessa simplicidade e dessa ignorância. E quando nós ingressamos no mundo material, nós ingressamos no mundo da dualidade, no mundo dos contrastes. O que é o mundo do contraste, da dualidade? É um mundo em que vai ser versado, vai ser tratado as questões do certo, do errado, do bem, do mal, do dever e da irresponsabilidade, do nobre e do vulgar, da liberdade e da libertinagem. Então, quando nós ingressamos no mundo, com a nossa consciência desperta de que eu sou eu e você é você, nós vamos começando a tratar dessas definições. Nós vamos criando definições, vamos criando um mundo, vamos criando os conceitos, através da teoria do contraste, do certo e do errado, do bem e do mal. Mas esse mundo que nós estamos aqui vivendo, esse mundo material, ele é um mundo transitório. E aí, nós sabemos como tudo que é transitório, ele é passageiro. Então, nos cabe desenvolver, buscar a compreensão nesse mundo transitório daquilo que é permanente. Então, a gente ingressa nesse mundo, a gente desperta pela teoria do contraste, porque ele é um mundo material e nós somos espíritos. Nós ingressamos nesse mundo e nós criamos conceitos dualistas da vida. Mas, como tudo aqui é passageiro, a gente vai vendo que esses conceitos dualistas, eles também são conceitos transitórios. E como nós trazemos lá, escrita, dentro da nossa consciência, as leis de Deus, nós trazemos a ideia inata de Deus. Então, nós sabemos que existem verdades que são eternas. Então, nós vamos, através dessa luta, nós vamos saindo lá das profundezas da caverna, vamos despertando para uma consciência que, nos dizeres da Joana de Ângeles, é uma consciência egóica, é uma consciência de contraste. Nós vamos despertando para conceitos, mas nós vamos vendo que esses conceitos que são intitulados para a gente de bem e de mal, eles são conceitos que não são plenos. Mas nós precisamos, inicialmente, pela essa teoria do contraste, despertar a nossa consciência. Ela é de suma importância para que nós possamos galgar ensinamentos mais apurados, mais elaborados, mais complexos, para nós podermos desenvolver e finalmente sair dessa caverna. Então, a fogueira. O que representa a fogueira? A fogueira, ela representa, a luz da fogueira, ela vai representar a luz que é produzida, né, dessa fogueira, ela vai representar a ilusão. Porque a luz, ela está projetando o quê? Uma ilusão. Então, a luz da fogueira, ela é geradora da ilusão, ela representa a ilusão.
E ela está embutida também, dentro dessa representação da ilusão, está embutido os nossos desejos, os desejos das coisas materiais que nós ainda alimentamos em detrimento da nossa verdadeira essência, que é a essência espiritual. Então, a luz da fogueira, ela representa a ilusão, ela vai representar a ilusão que está dentro de nós, corporificada através dos desejos que nós nutrimos ardentemente pela vida material, por tudo que está inserido na vida material. Mas nós sabemos que a vida material, ela é uma vida transitória. Então, essa alimentação dos desejos é uma alimentação ilusória nessas. Nossa, nós alimentamos o desejo por todas as coisas materiais, mas tudo que é material passa. E nós precisamos, então, através das dores que as ilusões vão nos projetando, despertar para a nossa verdadeira essência, que é a essência espiritual. E os homens que estão ali por detrás do tapume, aproveitando a luz da fogueira? Esses homens, eles representam a exploração da nossa incompletude, a exploração da ignorância humana. Porém, esses homens também não estão libertos, porque eles estão presos pelas ambições deles. Então, eles projetam, eles alimentam os nossos desejos, eles alimentam as nossas ilusões, mas eles também, apesar de se aproveitarem, de explorarem a nossa ignorância, a nossa incompletude, eles também estão presos pelas suas ambições. Então, também não estão livres, eles já estão contidos dentro da caverna. Então, nós vamos ver que já existem dois homens, uns que estão presos pela ignorância e outros que estão presos pelas suas ambições, estão presos pelas suas atitudes de omissão. Porque esses homens que estão projetando, eles conhecem a verdade, porém eles estão presos pela ambição. Então, eles estão pecando, eles estão errando pelo processo da omissão. E nós sabemos que nós erramos, praticamos o mal, melhor dizemos, praticamos o mal de duas formas, uma pela ignorância e outra pela omissão. Quando ignoramos, é porque ainda estamos pouco experientes, temos pouca vivência. Mas na omissão, nós conhecemos a verdade, mas nós estamos presos, nós estamos atrelados a outros valores que não são os valores que a traça e o ferrugem não corrompe. E um dos exemplos que eu dou, com todo respeito, é de Pôncio Pilatos, que lavou as mãos, ele foi omisso, ele conhecia a verdade, mas ele estava preso à mamão, ao reino, aos desejos, às posses materiais. Então, esses homens que estão por detrás do tapume são aqueles que conhecem a verdade, mas que estão presos, arraigados pelas suas ambições, pela vida material, eles projetam, eles alimentam todas as ilusões humanas, né? Se valem da ignorância humana, alimentando esses desejos, para que possam, alimentando os desejos da ignorância, eles possam saciar as suas ambições humanas. Mas essa caverna, ela guarda uma realidade que é fora da caverna. O que representa, então, a luz do sol? A luz que está lá fora. O que representa essa luz? Essa luz, ela tem a representação do bem. Ela vai representar o bem, a única verdade real nossa. Porque nós sabemos, pela doutrina dos espíritos, que o único poder que existe no universo é o bem. Porque Kardec definiu lá no livro A Gênese que o mal é a ausência do bem. Porque só existe uma força no universo, que é o bem. Então, essa luz, ela representa o bem, mas ela representa também a elevação da alma para o mundo da realidade, para a vida espiritual. Porque o homem que consegue sair da caverna, dessa influência da matéria, que ele vence a influência da matéria, ele vence também a sua ignorância, e se ele consegue vencer a sua ignorância, vencer a sua ambição, que representa aqueles homens que estão por detrás do tapume, que são homens que manipulam os homens ignorantes, ele vencendo isso,
ele vence a atração, a força irresistível da vida material e ele se eleva para a condição da vida espiritual. Ou seja, ele se espiritualiza literalmente. Então, esse homem que consegue se espiritualizar, que sai dessas condições de apego da vida material, que é essa vida de dentro da caverna, ele então, quando ele se sente mais fortalecido lá fora, na luz do sol, na vivência do bem, quando esse homem se encontra verdadeiramente preparado, adaptado à luz da verdade, fortalecido, ele volta para a realidade da vida material para libertar aqueles que estão lá no fundo da caverna. Quem são eles? Os grandes missionários que tiveram aqui na Terra. Como um deles é o Sócrates, por exemplo. Voltaram para nos ajudar a nos libertar da ignorância que nós estamos vivendo, dessa ignorância. Então, Sócrates, que foi um precursor da doutrina dos espíritos e que deixou, dentre tantos ensinamentos, mas esse ensinamento muito interessante, que é um mito da caverna, ele vai mostrar, através de todo o seu processo de dialética, de todo o seu processo socrático, né, que é a dialética, Sócrates se utiliza de uma coisa chamada dialética, ele vai procurar, através da sua dialética, nos retirar da ignorância e nos levar à luz do conhecimento que nos liberta e nos ajuda no processo de espiritualização, no processo de buscarmos as verdades que nos libertam dos ciclos reencarnatórios de dor. Então, é muito interessante que Sócrates use, então, toda uma linguagem intitulada dialética socrática para nos retirar do processo da ignorância e nos levar no processo do conhecimento, da luz, do bem, para que nós possamos sair dos ciclos reencarnatórios de dor. Para finalizar, eu só queria dizer para vocês o que é uma dialética, para a gente começar a sair desse pensamento analítico que a gente está vivenciando e caminhar por esse pensamento da dialética de Sócrates, que é muito importante. Uma dialética, ela é formada por 3 tempos, a tese, a antítese e a síntese em si mesmo. Então, ela leva a gente a chegar no processo de síntese, que é muito importante. Então, vamos colocar aqui alguns exemplos de dialética para a gente entender que é fácil, não é tão difícil assim como parece no primeiro momento. Vamos colocar uma tese, sei. O antítese de uma tese é o contrário de sei. Se sei, não sei. A antítese é não sei. O que é síntese? Célebre pensamento socrático. Só sei que nada sei. Isso é uma síntese. Vamos levar isso para a doutrina dos espíritos, para a gente entender. Tese, mal. O que é antítese? Que é o contrário do mal? O bem. A síntese, o mal é a ausência do bem. Então, a gente vai vendo que esse era o pensamento socrático, esse é o pensamento que ele abordava, ele levava através de um processo, de um diálogo, todos os seus discípulos, as pessoas envolvidas ali naquele momento, nos seus ensinamentos, ele levava através da dialética a esse processo da verdade. E o que isso é importante para nós no século XXI? É importante porque a nossa consciência, que é intitulada pela Joana de Ângeles, ainda é uma consciência egóica, uma consciência de contraste. Nós ainda vivemos dentro de um mundo em que a gente ainda tem a ilusão dos opostos. O certo, o errado, o bem, o mal, isso para a gente não é uma coisa que a gente consegue sair com facilidade. Então, quando Kardec anuncia para a gente que o mal é a ausência do bem, a gente tem muita dificuldade de compreensão. Por quê? Porque o nosso pensamento é todo analítico, a gente ainda não entende o pensamento de síntese. Então, o pensamento socrático, ele é muito importante porque ele vai nos retirar, nos ajudar a retirar dessa consciência egóica e alcançarmos o self, que a Joana de Ângeles fala tanto, que é a linguagem dos espíritos superiores, que é a busca do espiritualizar-se, que é a busca do vivenciar as leis de Deus que estão escritas na nossa consciência.
como buscar essas leis. Para a gente buscar essas leis de Deus que estão escritas da nossa consciência, nós precisamos sair dessa consciência egóica, dessa consciência de contraste. Porque essa consciência de contraste é uma consciência intelectualizada, que nos leva nos leva a um processo de conflito, de extremidades, e que nós precisamos sair dessa complexidade. Como sair desse processo de consciência egóica? Como ingressar dentro da nossa própria consciência, entendendo, deixando para trás, hoje, principalmente, o eu e o tu, e passando a viver o nós. Isso é a síntese dentro de um processo da consciência egóica. Eu não mais penso somente em mim, ou somente no outro, mas eu penso em nós como uma grande coletividade terrestre. Por isso a nossa conversa dessa noite, ela visa levar a todos nós a esse processo, a essa busca. Nós hoje, para sairmos dos conflitos que nós estamos vivendo, dessa inversão de valores, nós não podemos mais pensar no eu e no tu como família. Nós precisamos pensar no nós, na coletividade terrestre. Então nós precisamos sair dos extremos da consciência egóica, que é o eu e o tu, e caminhar no caminho do meio, que é o nós. Quando a gente conseguir pensar que eu não vou sair de casa sem máscara, e que não é só por mim, mas é pela coletividade terrestre que eu não devo fazer isso, que eu devo evitar as aglomerações, não só por mim, ou por só a minha família, aqui formada pelos laços consanguíneos, mas quando eu pensar que é pelo nós, pelo bem da coletividade, eu vou estar saindo dessa consciência egóica e caminhando para a consciência do self, para o entendimento das leis de Deus que estão escritas na nossa consciência. Essas leis que norteiam os nossos processos de vida no caminho e na direção do moral. Porque ser moral, viver a moral, é pensar no próximo também, porque o próximo é o nosso irmão. Então era isso, meus irmãos. Eu sei que a nossa conversa dessa noite foi uma conversa um tanto complexa, mas que fica aí as dicas para as reflexões e que vocês levem essa complexidade para dentro de vocês e transformem em simplicidade. Uma noite de paz e luz para todos. Nossa! Muita coisa para a gente pensar. Muita coisa mesmo. Muito obrigada, Enir. Nossa, agradecemos a todos que aqui estiveram. O Marco Mota botou aqui que, bem, eu só sei que agora sei um pouco mais. Que bom. A única coisa que ele sabe. Eu só sei que agora sei um pouco mais. Mas é de pouco em pouco, né? De grão em grão que a galinha enche o papo. A gente vai de pouco em pouco, vai levando reflexões e vai aumentando a nossa amplitude de pensar e de analisar tanto a doutrina dos espíritos como os próprios ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Devagarzinho a gente vai caminhando. Com certeza. Devagarzinho a gente vai caminhando. Bom, Enir, você faz a nossa prece de encerramento? Faço sim. Senhor Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, ajude-nos a mergulhar dentro de nós mesmos e trabalharmos em nós o nosso orgulho, o nosso egoísmo, que são as bases da nossa consciência egóica. Ajude-nos, Senhor, a trabalhando esse orgulho e egoísmo, tentando transformá-lo dentro de nós em energia vibrante do amor, da compreensão, do respeito, do dever cumprido, nós possamos com isso mergulharmos mais a fundo e ir lá, interpretar e vivenciar as tuas leis que estão escritas dentro da nossa consciência, que estão em germe, em semente dentro de nós, esperando um comprometimento maior da nossa parte em nos conhecer e nos transformar, para que possamos melhor interpretar as suas leis, melhor vivê-la, melhor
vivenciá-las. Ajude-nos, Senhor, nesse processo que sabemos que é um processo difícil, que vai muito além do intelecto. É um processo moralizador, que precisamos fazer dentro de nós. Precisamos hoje, com urgência, Senhor, enxergar o próximo como nosso irmão. Só sairemos desses conflitos, dessas dores vivenciadas, se nós tivermos a coragem de amar. Amar incondicionalmente o próximo. Amar incondicionalmente. Gratidão pela doutrina dos espíritos, por todos esses ensinamentos deixados por Sócrates e Platão, por nosso Senhor Jesus Cristo, pela doutrina dos espíritos, por tantos ensinamentos que podem nortear o nosso processo moralizador. Gratidão por tudo, que essa paz e esse teu amor possa envolver a todo o planeta Terra num clima de esperanças, de fé, de força, de luz, de amor. Gratidão por cada minuto. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada a todos que aqui estiveram e que Jesus nos acompanhe mais essa semana e vamos nos prevenir. Ficar em casa, usar máscara, álcool gel e pensar sempre naquele que passar por nós, que vamos atender no nosso portão. Muitos passam no nosso portão todo dia, sempre pedindo alguma coisa, sempre pedindo um auxílio, e aquilo que não pudermos dar de material, que demos em pensamento, em prece. Boa semana para todos e até o próximo encontro. Fiquem com Deus.